e cujas ressonâncias recolhemos nas teorizações e na clínica psicanalíticas. Então, mensalmente, né, em regime rotativo, a atividade pretende contemplar articulações da psicanálise, as áreas da linguagem, urbanismo, artes, literatura, etc., apostando na possibilidade de aprimorar a formação, a escuta e a clínica dos membros e participantes das formações clínicas do Fórum São Paulo. Assim, o discurso da psicanálise do campo de Freud e Lacan pode estabelecer um diálogo em que haja a produção de um saber inédito nesse litoral e nesse encontro entre os discursos. Elegemos como tema do ano as inversões do trauma e o contemporâneo, tema que surge da necessidade de cavarmos um lugar de elaboração para os diferentes tipos de rupturas que a contemporaneidade apresenta. O horror diante da violência, o mortífero nas palavras e atos cotidianos, os modos de inscrição histórica do preconceito e extermínio, além dos discursos de ódio e de intolerância, assinalam práticas repetidas e regularizadas nos últimos anos, que carecem de nomeação e análise, pois só dessa maneira podem ser enfrentados. Colocar o dizer para funcionar é, de certa forma, estabelecer coordenadas simbólicas para afirmar a vida que desejamos em seus testemunhos e transmissão. É a abertura para que os sujeitos possam se implicar subjetivamente com o desejo, com a vida na polis. Já tivemos 4 encontros no decorrer deste ano, sempre na segunda-feira, das 20h15 às 22 horas. Hoje, excepcionalmente, antecipamos o horário para 18 horas, porque o nosso convidado, o Vladimir Safatli, falará da França, e lá são 23 horas agora. Então, queria contar para vocês um pouco que nós recebemos já este ano 4 convidados, e cada um deles escolheu o título, né, ligado ao nosso tema central. Nós já recebemos, então, Sandra Berta, psicanalista ME da EPSL Brasil e membro do Fórum São Paulo, e ela intitulou, né, a fala dela como o dizer da psicanálise sobre o trauma. Recebemos Débora Diniz, antropóloga, e Ramon Navarro, artista plástico, né, e intitularam a fala deles como Arte e Desamparo. Depois recebemos Edson Luiz André de Souza, psicanalista, membro da POA, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele intitulou o trabalho dele como Fahrenheit Brasil, Arte, Psicanálise e Utopia. E, por último, mais recentemente, recebemos o Julian Fuchs, escritor, e ele intitulou o trabalho dele Um Ano de Silêncio. Bom, e hoje, então, Safatli intitulou o trabalho dele, a fala dele, como A Crítica Lacaniana da Identidade e Seus Descontentes. Vladimir é muito conhecido por muitos de vocês, né, que estão aqui, e vou dizer algumas palavras de apresentação. Então, Vladimir é professor titular do Departamento de Filosofia da USP e um dos coordenadores do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, né? É professor convidado de várias instituições de ensino internacionais. Na linha do tempo do Fórum São Paulo, o Vladimir já esteve conosco em 2004, 2005, quando Gonçalo foi diretor. Não foi possível resgatar a memória de qual foi o tema e a atividade naquela ocasião. Não sei se Vladimir vai se lembrar. Em 2018, Vladimir voltou ao Fórum São Paulo, aceitando o convite para conversar com Dominique Fingerman no espaço Atividade da Biblioteca, sobre o tema Ética, Política e Psicanálise, a propósito do seu livro lançado em 2015, O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. Bom, Vladimir tem vários livros escritos, né? Eu fiz aqui um levantamento de alguns. Vladimir, provavelmente essa lista vai furar em algum que eu
não vou citar, não é? Assim, tentei fazer uma certa cronologia, não é? Então, os livros do Vladimir: A Paixão do Negativo, Lacan e a Dialética; Lacan, Cinismo e Falência da Crítica. Bom, deixa eu colocar. Então, Paixão do Negativo, Lacan e a Dialética, de 2006. Lacan, 2007. Cinismo e Falência da Crítica, 2008. Fetichismo, Colonizar o Outro, 2010. A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome, 2012. Grande Hotel Abismo, por uma Reconstrução da Teoria do Reconhecimento, 2012. O Dever e Seus Impasses, 2013. O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo, 2016. Só Mais um Esforço, 2017. Introdução a Jacques Lacan, 2017. Do Uso da Violência contra o Estado Ilegal, 2019. Dar Corpo ao Impossível, o Sentido da Dialética a partir de Theodor Adorno, 2019. Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação, 2020. E ainda tem os livros do Vladimir como coautor, como organizador, daí também são outros tantos. Mas eu coloquei aqui como coautor: A Filosofia após Freud, 2008. O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira, 2010. Patologias do Social, Arqueologias do Sofrimento Psíquico, sempre com outros autores que eu não estou mencionando aqui, esse que eu acabei de mencionar, com Christian Dunker e o Nelson da Silva Júnior. Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, também com Nelson da Silva Júnior e Christian Dunker. E, como organizador, né, aqui, Um Limite Tenso, Lacan entre a Filosofia e a Psicanálise, 2002. Então, o mais recente livro do Vladimir, como autor, é o Maneiras de Transformar Mundos, e esse, junto com outros autores, que é o Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Bom, é isso. Então, agora passo a palavra para o Vladimir, né, para ele nos dizer do tema que ele escolheu: a crítica lacaniana da identidade e seus descontentes. Vocês conseguem me ouvir? Tudo bem? Tá. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o Fórum do Campo Lacaniano por esse convite. Para mim, é uma grande felicidade poder retornar a esse espaço de discussão, para poder discutir com vocês questões que não são tão caras e importantes, né? Na verdade, eu gostaria já de começar, como se diz em filosofia, logo em media res, logo já apresentando o que eu gostaria de trazer a vocês, até para que a gente possa ter um tempo de discussão, que eu acho que isso talvez seja a coisa mais interessante mesmo. Mas, inicialmente, eu gostaria de explicar por que eu propus um título como esse, né? Crítica lacaniana da identidade e os seus descontentes. Bem, me parecia que talvez o fórum fosse um campo adequado para esse tipo de discussão, né? Uma discussão que eu havia tentado fazer, ou iniciado no último livro que eu escrevi, Maneiras de Transformar Mundos, sobre Lacan, Emancipação e Política. Mas, de fato, a razão que me levou a sugerir esse título, ela se encontra, digamos assim, na maneira, a meu ver, inadequada de se fazer a crítica da identidade em certas tendências psicanalíticas, né? Acho, nesses últimos anos, essa questão ganhou uma relevância bastante preemente, né? Entre nós, também, no Brasil, ganhou uma urgência devido a uma certa configuração que as lutas sociais tomaram no nosso país, né? E a resposta, muitas vezes, da psicanálise, ou de alguns grupos psicanalíticos, ou de alguns grupos que se serviram de certo discurso psicanalítico, me parecia, em larga medida, inadequada, né? Então, por isso que eu quis vir aqui discutir com vocês,
trazer algumas hipóteses para que a gente pudesse pensar junto um pouco o que isso significa. Por que eu falo em uma resposta inadequada? Porque me parece haver, se vocês me permitem, uma certa esquematização, que talvez se mostre necessária para o início da nossa discussão. Me parece haver dois tipos de inadequação em relação ao digamos, aos desafios e às questões levantadas pelos usos políticos da identidade nesses últimos anos. A primeira das inadequações, ela se encontra em uma certa maneira de descrever essas estratégias políticas dos usos da identidade a partir de um termo que ficou muito corrente entre nós, né, que é a dita crítica do identitarismo. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram várias das nuances dessas críticas, seja no campo psicanalítico, seja no campo político no sentido mais amplo do termo, né? E eu insistiria, por que eu insistiria que se trata de uma crítica em larga medida inadequada? Haveria muitas questões a serem levantadas aqui, mas uma que me parece talvez mais operacional e uma que parece muito importante é essa dita crítica do identitarismo. Ela normalmente impossibilita a compreensão de como uma proposição de identidade pode ter o significado de uma proposição de disjunção. Eu acho que esse me parece um ponto central. Quer dizer, essa maneira um pouco, eu diria, apressada de compreender todos esses usos da identidade no interior dos debates políticos como um exemplo do que se chamaria identitarismo, peca em um aspecto fundamental, que é não compreender que certos usos de proposições de identidade podem ser, na verdade, usos de proposições disjuntivas. E essas proposições disjuntivas, elas são fundamentais para explicitar processos até então invisibilizados e, principalmente, denunciar falsos acordos, né? E, principalmente, denunciar falsas conciliações. E eu acho que, bem, num país como o Brasil, que é um país, digamos, das reconciliações extorquidas, né, não é nem um pouco estranho que esses usos disjuntivos comecem a ter força. Só que eu insistiria que, inclusive, no interior da experiência clínica, é importante ter uma escuta para a natureza disjuntiva de certas proposições de identidade, né? E a incapacidade de escutar esta natureza disjuntiva pode nos levar a não sermos capazes de fato, dar conta daquilo que Lacan uma vez explicitou de maneira muito, muito exemplar, né? Que é a importância clínica de entender que a essência da comunicação é o mal-entendido. Eu posso dar um exemplo do que eu tenho em mente, né? É uma situação clínica entre um analista e um analisando, um analista que, no caso, é branco, um analisando que, no caso, é preto. Bem, acontece que essa análise ela se passa durante vários meses, e durante todos esses meses, as questões vinculadas à raça não aparecem na análise, né? Até o momento em que o analisando ele pede, então, para suspender a análise, né? Porque, em última instância, ele teria dificuldades de pagar, né? Ele entra numa situação de precariedade e ele se vê obrigado, então, a suspender. No que o analista, então, afirma que isso não é uma razão para que a análise seja suspensa, que é possível, então, que o preço da análise seja completamente renegociado, né, para que a análise continue, né. Isso lhe pega de surpresa, de uma certa forma, e exatamente no dia em que isso é anunciado, pela primeira vez ele começa a falar sobre questões vinculadas à discriminação racial. E ele cria um pouco o espaço, então, no qual o que significa circular no meio da polis, né, tendo sempre em dúvida a natureza do tipo de proposição que lhe é endereçada, se é endereçada a ele, porque, afinal de contas, ele é preto e é necessário, então, fazer um certo tipo de reconhecimento ou não, ou seja,
uma situação de uma espécie de paranoia social, vindo do fato de ser um objeto contínuo de discriminação. No que o analista, bem, ele é incapaz de fazer um tipo de intervenção naquele momento, a não ser um dado momento onde ele fala algo do tipo, bem, mas o que você descreve é uma máquina de destruir pessoas. E pela primeira vez, no interior da análise, ele então contradiz o analista. Então ele diz, não, você não entende do que eu estou falando. Na verdade, isso é uma máquina de criar animais. E é claro que o elemento fundamental desse processo foi a incomunicabilidade. O fato de que era importante, analisando, dizer você não entende do que se trata. De uma certa forma, não há uma linguagem comum entre nós nesse ponto. Até porque, na realidade social, essa linguagem inexiste. E se a análise tentasse, à sua maneira, constituir um campo de gramática comum, lá onde a vida social impede, ela entraria necessariamente em uma forma de impostura. Ela tentaria, de uma certa maneira, colmatar algo que, no ponto de vista da experiência social, certo? Não só inexiste, mas também é fonte contínua de sofrimento psíquico para o sujeito, psíquico e social. Então, o fato de que era possível dizer há uma incomunicabilidade radical nesse ponto, há uma disjunção. Então, por isso que eu falei de um princípio de uma proposição de identidade que funciona como uma proposição de disjunção. Então, o fato de afirmar há uma disjunção nesse ponto foi o que, de uma certa maneira, permitiu a análise se desdobrar de uma outra maneira, completamente diferente até então, com outro espaço. Ou seja, o que é um dado absolutamente interessante, o espaço se constrói a partir do reconhecimento da incomunicabilidade. Ele se constrói a partir do reconhecimento que não há comunicação possível. Mas esse reconhecimento, vocês percebem, por que essa proposição disjuntiva ela permite a construção de um espaço? Porque, então, ela vai permitir, de fato, que, de uma certa maneira, experiências díspares, que não têm na vida social uma gramática comum, circulem na sua disparidade. E a possibilidade, então, da circulação dessa disparidade permite, de uma certa forma, um outro nível, não de comunicação, mas um outro nível de interlocução. Então, esse é um ponto, eu insistiria muito nesse aspecto, porque bem, eu poderia trazer alguns exemplos mais claramente vinculados ao campo político, sobre quando proposições de identidade têm essa força, de uma certa maneira dizer, não, há uma divisão radical. Essa divisão radical ela tem que ser é o primeiro passo para que qualquer coisa ocorra, essa divisão ela precisa ser reconhecida. Essa cisão no interior da vida social precisa ser reconhecida. Essa incapacidade de circulação precisa ser reconhecida. Senão o processo político ele entra numa dinâmica renovada de silenciamento. Quer dizer, eu poderia ter trazido um exemplo mais claramente político, mas eu quis trazer um exemplo clínico, exatamente porque, já que nós estamos aqui no campo lacaniano, me parecia importante lembrar, entre outras coisas, como há uma escuta da disjunção presente na proposição de identidade, que é um elemento, muitas vezes, decisivo, ainda mais numa situação como é a situação atual. Quer dizer, eu lembraria, vocês sabem disso melhor do que eu, dizer, a história da psicanálise brasileira, a história de uma, em larga medida, quer dizer, isso paulatinamente está sendo modificado, mas ainda está em processo de modificação, ela, em larga medida, a história de uma classe social. Quer dizer, se nós pegarmos, por exemplo, como as escolas psicanalíticas se constituem nos anos 50 e 60, a gente pode, por exemplo, na nossa cidade de São Paulo, para pegar um exemplo entre vários outros, a gente pode simplesmente reconstituir a história dessas escolas a partir da história das famílias tradicionais da cidade de São Paulo. Em larga medida, das famílias tradicionais e também, digamos assim, dos imigrantes
né, que, à sua maneira, se associam a essa classe e entram diretamente nessa classe. Né? Então, é claro, isso produz um tipo de escuta, é inegável, não há como negar. E uma certa sensibilidade para certas questões e uma insensibilidade para outras. Né? Então, durante muito tempo, se a gente pegar a discussão histórica sobre a psicanálise do Brasil, o topos, o elitismo da psicanálise é uma coisa que se ouve desde os anos 70. Né? E é muito interessante porque, nesse caso, a tópica do elitismo era vista, em larga medida, pelo fato da psicanálise não ser acessível porque seu preço era alto, em larga medida. Quer dizer, então, você não tinha como abrir o espaço da psicanálise a outras classes que não teriam, então, essa possibilidade de arcar com os custos que normalmente nós pedimos. Né? Só que o fato, quer dizer, a psicanálise brasileira se desenvolve de outras formas, ela entra em instituições, ela vai para a rua, ela faz uma série de outros procedimentos, mas havia uma outra dimensão dessa sua gênese, dessa sua genealogia, né? Que ela só agora, talvez, ela possa ser efetivamente tematizada, porque é fato que, exatamente e é muito interessante, porque essa gênese, depois eu fui fazer uma pesquisa, o Brasil é um dos países mais exemplares de uma relação estrita e profunda entre uma classe social e a psicanálise. Isso não acontece, por exemplo, na Alemanha nos anos 20, não acontece mesmo na Argentina, não é essa a história é outra. A história do Brasil é essa. Né? Isso traz uma certa configuração da escuta analítica para certas questões e uma dificuldade também de escuta para outras. Né? Então, nesse sentido, acho importante trazer esses elementos, né, porque me parece que esses elementos eles compõem um certo quadro que talvez explique um pouco porque em certos setores dos nossos campos a emergência dessas questões pela via de proposições de identidade tenha sido tão difícil de ser absorvida e aprendida. Só que aí eu havia falado em duas inadequações, né? Essa é uma delas. Né? Eu insistiria ainda uma outra inadequação. Né? É uma inadequação de uma espécie que é claro, é o fenômeno inverso. Né? É uma aceitação genérica e imediata de todo e qualquer uso de proposição de identidade. Talvez até como uma espécie de resposta à sensibilidade em relação a esse primeiro tipo de problema, muitas vezes nós encontramos também um segundo tipo de problema, né? Que é lá onde a psicanálise pode, então, problematizar a questão da identidade, né? Essa problematização é deposta, né, para uma espécie de aceitação imediata, muito rápida, de toda e qualquer proposição de identidade, como se fosse uma proposição absolutamente intocável pelo processo analítico. Né? Vocês já devem ter ouvido isso, quer dizer, vários debates dos quais eu participei com psicanalistas, muitas vezes eu ouvi colocações dessa natureza, algo do tipo, bem, a identidade é o elemento fundamental da existência social. Né? E acho interessante porque uma proposição como essa é antipsicanalítica por excelência. Por excelência. Né? Se tem alguma coisa de realmente, eu diria, a ser preservado no interior das configurações, da configuração a respeito dos processos de formação do eu, do Freud, por exemplo, é a insistência de que não há nada parecido com o eu que se dê inicialmente na experiência humana. É uma construção social tardia. É uma construção social tardia. E é uma produção social do eu. Não há nada que seja parecido à estabilização de uma proposição de identidade, certo? Como elemento natural do humano. Então, no sentido de que, quer dizer, a experiência humana traz para o interior da vida social, certo? Uma radical disjunção em relação às construções sociais de identidade. E um dos elementos fundamentais do sofrimento psíquico vem, entre outras coisas, da incapacidade dos sujeitos lidarem com esse tipo de processo pelo simples fato de não existir uma gramática social para tanto. Eles não encontrarem na vida social algo que lhe permitisse, então, lidar com o que aparece como indeterminado, né,
como que aparece como profundamente disperso no interior mesmo da constituição, da estrutura do desejo, do seu desejo, da estrutura da sua estrutura pulsional e por aí vai. Não é por acaso, sempre bom lembrar que Freud, ao se colocar a questão de como se fala de um sujeito, ele tem a nos lembrado, bem, um sujeito é algo que se diz entre duas proposições. Desculpa, entre dois pronomes. Entre um pronome pessoal da primeira pessoa, eu, e um pronome indeterminado, isso. E é exatamente da articulação entre esses dois pronomes que um sujeito pode ser enunciado. Então, eu insistiria nesse aspecto, para lembrar que, afinal de contas, nossa tarefa é uma dupla tarefa, é andar em uma espécie, não diria que é meio termo, porque o meio termo sempre é o pior de todos os lugares, mas andar entre duas situações que, todas as duas, da sua maneira, elas perdem aquilo, em última instância, que a psicanálise pode trazer de mais importante para esse tipo de questão. Bem, dito isso, eu queria, então, fazer uma certa digressão a respeito, já porque eu havia falado sobre a crítica lacaniana da identidade, quer dizer, haveria várias maneiras de falar como essa crítica se constitui a partir dos textos do Lacan. Eu poderia fazer uma série de estratégias, insistir na relação constituinte entre eu e narcisismo no Lacan, certo? Insistir, entre outras coisas, em como essa relação constituinte ela lhe leva a postular uma clínica que, longe de ser uma clínica de fortalecimento do eu, como vocês muito bem sabem, é uma clínica que vai ter que jogar com processos de despersonalização e indeterminação. Mas há um ponto que eu queria trazer, e foi o ponto que eu acabei trabalhando mais no meu último livro, e eu acho que ele é um ponto que ele talvez seja um dos pontos mais polêmicos, eu acho que ele deveria ser recuperado, que diz respeito, em última instância, a como a crítica da identidade no Lacan, ela, entre outras maneiras, essa é uma das maneiras, ela é feita tendo em vista o reconhecimento do que ainda não tem determinação possível. E isso é feito, de uma certa forma, a partir da reflexão lacaniana sobre o sexual. Ou seja, a partir dessa insistência que o Lacan tem de afirmar que a psicanálise não é um saber sobre o sexual, ela é uma operação clínica que visa, então, permitir ao sexual se desdobrar para fora das determinações sociais do saber. E, por isso, ela é uma clínica da disparidade entre as determinações sociais e o sexual, entre a identidade e o sexual, se a gente quiser falar dessa maneira. E eu queria insistir um pouco em por que recuperar essa compreensão de que a clínica psicanalítica é, entre outras coisas, uma clínica da disparidade entre a identidade e o sexual. E eu insistiria também em mais um aspecto suplementar a essa colocação, que é o conceito fundamental para permitir essa operação. O conceito fundamental, eu diria, de uma crítica lacaniana da identidade não poderia ser outro, é o conceito de gozo. Isso significa, gozo marca a não inscrição dos sujeitos, o excesso em relação às determinações simbólicas, a implosão das formas de nomeação. Só uma coisa antes de eu dar continuidade, eu queria perguntar, Gonçalo, quanto tempo a gente tem para eu poder mesurar melhor o que eu tenho a apresentar? A gente tem até as 20 horas no total. Tá. Tá? Com o debate. Tá. Talvez, então, se vocês me permitem, eu vou sugerir uma coisa, que é como eu faço nas minhas aulas. Eu vou fazer uma apresentação de uma parte, a gente para discutir, eu faço a apresentação da outra parte, a gente faz isso. O que vocês acham? Ok. Tá. Então, ótimo. Porque assim não avoluma
tudo em uma série de questões que acabam sendo meio dispersas uma em relação às outras. Eu queria trazer um exemplo sobre essa ideia do gozo como elemento, digamos, de implosão das formas de dominação. Um exemplo clínico, no caso do Lacan. E, claro, como vocês sabem, o que nós temos no Lacan é ou situações clínicas, né, não exatamente casos, né, ou comentários de casos de terceiros. Eu queria, então, trazer um comentário de um caso de terceiro. Né? É um caso que, como vocês sabem, vai ser retomado em vários momentos da experiência intelectual do Lacan, né? Que é aquele caso, já um caso famoso, um caso do Ernest Cris, a respeito, e esse é um caso que sempre me chamou muita atenção, porque, afinal de contas, há uma espécie de solidariedade de classe aí, nesse caso, que é o caso de um professor, né? Um professor universitário, né? E mais, o professor universitário que tem um problema estrutural a respeito de um sentimento de plágio, né? Ou seja, digamos assim, ele tem um super-eu formatado a partir do Lattes, digamos assim, né? Então, assim, ele sempre se perguntando se ele está plagiando, se não está plagiando, se não está autoplagiando, todo esse tipo de coisa que virou um pouco nossa vida intelectual, né? Então, bem, eu queria trazer um pouco a maneira como eu leio esse caso, né? E por que eu acho que ele parece bastante ilustrativo do tipo de uso do conceito de gozo dentro dessa discussão. Bem, só lembrando, né? Vocês lembram, quer dizer, na verdade é uma espécie, não é exatamente um caso, é uma situação clínica, é uma vinheta clínica, se vocês quiserem, né? A respeito, então, de um jovem professor que é incapaz de publicar suas pesquisas. E essa impossibilidade, ela é derivada de uma certa compulsão que ele julga ter ao plágio. E assim vocês encontram, então, um paciente que tem tá consolidado em uma posição subjetiva, né, que pode ser enunciada da seguinte forma: eu não posso publicar o que eu escrevo, eu sou um plagiador. E aí, bem, se vocês forem no texto do Cris, né, o texto do Cris que está o título do texto é Ego Psychology and Interpretation in Psychoanalytic Therapy, né? Então lá o Cris ele traz alguns elementos da situação analítica. Ele lembra como essa posição de plagiador, ela ressoa comportamentos que o paciente tinha na juventude, certo? De pequenos furtos de livros, de doces, e também coloca em cena uma relação intersubjetiva bastante tensa, né? Entre ele, o pai e o avô, né? O avô era um cientista também reconhecido, que realizou o sucesso que o pai não fora capaz de alcançar. Então, é óbvio que, então, dentro dessa dinâmica tem esse processo clássico, que é um tipo de inibição, que é resultado, que vem do fato do reconhecimento da fragilidade do pai, né? Quer dizer, entre outras coisas, a capacidade, então, de realizar algo que o pai não realizou é uma forma de violência contra uma figura que não tem, que, como dizia o Winnicott, ela não sabe como lidar com a violência como elemento, a agressão como elemento fundamental de construção da segurança do sujeito. É um pouco essa ideia clássica do Winnicott de que, bem, a agressão que a criança faz em relação à mãe, por exemplo, é fundamental para que a criança tenha segurança de que a mãe ela pode durar, ela é capaz de durar, né? Se ela é capaz de durar, então é possível, de uma certa forma, por exemplo, que eu possa ficar sozinho, quer dizer, é possível que eu possa ter um mínimo de segurança. Então, isso não ocorre no caso dele. Então, você tem todo esse contexto aí que deve ser levado em conta. Bem, vocês devem lembrar um pouco a situação, assim, esse ponto dramático, né, da situação clínica, que é o dia que o paciente chega à sessão analítica afirmando que ele encontrou um livro que contém as ideias dos textos que ele havia escrito, né, mesmo sem publicar. E o Cris, então, ele intervém um pouco no nível do princípio de realidade, né? Vocês devem lembrar como ele faz a intervenção. Ele pede, claro, ele pede para ler o livro. E ele lê, e depois, na sessão seguinte, ele fala: eu li, não tem nada disso que você imaginava, né? Não era nada disso. Então, ele intervém no nível da apreciação da realidade, como diz Lacan.
ele tenta levar o paciente a aceitar que, no final das contas, a gente sempre lida com as ideias dos outros, é uma questão de saber, no fundo, como lidar com elas. E ao apresentar sua interpretação, Cris ouve do paciente essa resposta clássica. Sempre quando a minha sessão de análise termina, um pouco antes do almoço, eu gosto de passear por uma rua onde eu encontro um restaurante que oferece um dos meus pratos preferidos, que é, vocês sabem, miolos frescos. Né? O famoso restaurante vietnamita, né? Que entrou para a história da psicanálise exatamente graças a essa intervenção. Só que o dono do restaurante não aproveitou nada, porque o nome do restaurante não apareceu. Né? Mas, bem, o Lacan vai dizer que essa resposta, quer dizer, o Cris é interessante, o texto do Cris, porque o texto do Cris ele diz, ele fala, está aí, ele lê isso, ele lê essa reação do analisando como uma confirmação, né? Como uma confirmação do caráter justo da sua interpretação. É claro, Lacan ele inverte, ele diz, não, isso aí é a prova mesmo do equívoco da interpretação, porque é um acting out. Então, nesse sentido, ou seja, é uma modalidade de ação que apenas representa de forma imaginária o que deveria ser realizado do ponto de vista da estrutura. Porque, e aí vem a questão onde eu queria chegar, porque mesmo que a análise do Cris ele não tivesse incorreta, falta analisar o desejo de comer miolos frescos. Um pouco importa se ele é ou não plagiário, só que é certo que há uma mistura confusa de desejo de autoria e de plágio, que parece estruturador e parece intransponível. Isso lhe leva a insistir, nos permite, então, lembrar desse caso, insistindo, bem, o que está em jogo aqui? O que está em jogo é a emergência de um gozo oral bruto, primordial, que é expresso no desejo de comer miolos frescos, ou em vários outros momentos da análise, como, por exemplo, ele traz, a um dado momento, que ele traz um sonho edípico, né, de uma batalha com o pai, no qual os livros eram as armas, né, e os livros conquistados eram engolidos durante o combate. E eu insistiria, então, a emergência, da mesma maneira como, sei lá, no Homem dos Ratos, a emergência de um gozo a respeito do qual o sujeito não queria nada saber, né? Então, aqui também há algo dessa natureza. Só que nesse caso é um gozo oral. É um gozo oral desestabilizador, que bloqueia uma dimensão essencial do reconhecimento, que é a dimensão da publicação, do tornar público, né? do assumir para um outro a forma das suas ideias. Porque aí, talvez seja a questão interessante, essa relação oral ela tem algo de não inscritível sobre uma forma reconhecida, algo profundamente fusional, algo de um campo confuso, no qual as distinções de identidade não se sustentam mais. Esse gozo, que ele não se submete a um primado genital, ele quebra a possibilidade do sujeito ter um nome, estar em um lugar que lhe seja próprio. Dele o eu, como diz Lacan, não quer nada, não quer saber nada. Porque esse gozo é o que foi expulso como radicalmente para além dos limites do princípio do prazer. Então, por isso que o Lacan vai dizer que a única forma de reconhecê-lo é através de um ato totalmente incompreendido do sujeito, que é um acting out, que ele repete, né, como se ele traduzisse de forma imaginária aquilo que ele não é capaz de aprender de forma simbólica. Né? E aí vem um dado que terminaria um pouco essa discussão dessa maneira, dizer, esse não que o paciente enuncia quando ele diz eu não posso publicar, eu não sou alguém que possa publicar suas próprias ideias, né? Dizer, ele não pode ser invertido pelo paciente, ele não está à espera de uma autorização do analista dizendo não, você pode publicar, as nossas ideias elas são mais ou menos assim mesmo, né? Porque há um elemento mais brutal, há um elemento disjuntivo dessa negação. O elemento disjuntivo dessa negação, ele pede o desenvolvimento de uma experiência com a linguagem na qual a confusão das relações profundamente orais poderiam vir à tona, e poderiam encontrar uma forma. É claro, isso é impossível no interior de uma linguagem funcionalizada, de uma linguagem
digamos, marcada pelas fronteiras individualizadas de quem se sente a todo momento entrando indevidamente no domínio de um outro, né? Sendo desmascarado como uma espécie de plagiador, né? Então, esse me parece um dado interessante, porque, vocês percebem, esse gozo que emerge no interior da transferência, né? E, no entanto, um gozo do qual o analista não sabe o que fazer no interior da relação transferencial, por isso ele empurra a única forma de reconhecimento para a dimensão do acting out. Esse gozo é uma forma de despossessão e de descentramento. Ele é o colapso das ilusões de identidade, de nomeação, de ter um nome, né? E a base libidinal para a abertura daquilo que não porta a sua própria imagem no sujeito, né? Isso me parece interessante porque traz uma dimensão fundamental do horizonte para onde caminha a clínica lacaniana, porque ela não é uma clínica simplesmente, embora esses procedimentos possam estar presentes, né, e estão em vários momentos, mas esse não é, digamos, o cerne da sua direção, né? Ela não é exatamente uma clínica da simbolização, da verbalização e da rememoração, né? Ela é uma clínica do descentramento, e esse operador principal do descentramento, no caso interior da experiência do sexual, não poderia ser outra coisa do que o gozo. Bem, dito isso, eu queria então falar sobre essas discussões aí num campo mais específico do debate contemporâneo, que é a discussão sobre a natureza dos processos de sexuação, mas eu queria saber se até aqui, então, alguém tem alguma questão, alguma dúvida nessa natureza. Eu queria trazer uma questão para animar aqui, para a gente não ficar tão fechado. Como é que a gente vai fazer para abrir? Meu nome é Isabel, eu sou uma das coordenadoras desse espaço. É um prazer ter você aqui, da gente poder aí pensar outras coisas, que acho que você traz sempre mais elementos, e o que a gente faz aí com essa enxurrada de elementos, né? Fiquei pensando em duas questões que eu também não sei se realmente cabem, mas, bem, veja o que dá para fazer com essas duas questões. Uma primeira questão que diz respeito a questão identitária no contemporâneo. Você acha que responde a que trauma? Se a gente poderia articular alguma coisa assim, como uma resposta, né? Ou não, se não é nada disso. E a outra questão é essa disjunção que você traz dessas identidades egóicas que aparecem, o quanto que o trabalho do analista não fica mais árduo, né? Como é que a gente pode pensar essa passagem de uma disjunção egóica para uma disjunção onde não há relação sexual, né? Se isso não complica a clínica, né? Se o sujeito vem muito arraigado por esses apoios, por esses, né, esses lugares de constituição desse sujeito, né? Então, se isso não dificulta aí a escuta do inconsciente, né? Então, deixo aí aberto essas duas questões, ver aí o que dá para fazer. Não, obrigado, Isabel. Obrigado pelas questões, acho que elas são... Deixa eu juntar mais uma questão aí, Vladimir, por favor. Pode ser, vamos lá. Estou pensando um pouco, né, já que na discursividade contemporânea, né, atual, o que a gente tem encontrado também é uma multiplicidade de discursos dizendo de uma não consistência do sujeito, né, de uma que parece ir, né, parece ir na mesma direção da proposta lacaniana, parece, né? Porque está aí, né? Então, assim, não, o sujeito não pode... Né? Existe uma multiplicidade de discursos que vão nessa direção.
Você pensa no que exatamente, Gonçalo? O que te vem à mente quando você pensa? Eu estou pensando, por exemplo, principalmente quando a gente toca nessa condição da sexualidade, né, de uma certa abertura, né, que não, o sujeito não é capturado aí, não pode ser dito, não pode, né, então quase que uma preservação de uma não identidade localizável, vamos dizer assim, né? Me parece que o que você está trazendo, né, a partir, né, de uma entrada aí no Lacan, é algo diferente disso. Né? É algo diferente disso. Né? Eu queria que você pudesse, talvez, separar essas águas um pouco. Tá. Não, obrigado, Gonçalo. Então, obrigado pelas questões. Tentar dizer um pouco. Eu também queria fazer mais uma questão. Cabe ainda nesse bloco? Você acha que cabe nesse momento? Deixa eu responder essas duas, porque são três. Eu vou tentar responder de 3 em 3, porque senão aí eu me perco mesmo. Né? Bem, primeiro a da Isabel sobre que tipo a que trauma responde a questão identitária. Eu tenderia a dizer mais ou menos o seguinte: a minha tendência é dizer a questão identitária não existe. Né? Ela não existe dessa forma. Né? Na verdade, eu acho uma má maneira de compreender essas lutas sociais. Né? Eu acho uma maneira equivocada de compreendê-las, né? Descrevê-las como lutas identitárias. Porque acho que elas não são isso. Elas são outra coisa. Né? E eu acho que há uma razão para descrevê-las assim. Né? E a razão é tirar aquilo que elas têm de mais desestabilizador. Né? Até porque eu diria, se há uma questão identitária da nossa sociedade, ela não está nas demandas dessas lutas. Ela está nas formas de preservação da ordem social. Né? Eu acho que o identitarismo, que de fato é o decisivo, é aquele que preserva a ordem social tal qual. Né? Ou seja, é aquele que confunde a possibilidade mesmo de emergência de alguma forma de universalidade com as condições atuais da universalidade, né? Que são falsas. Então, ou seja, é aquele que vai mais ou menos dizer, não, mas nós, em grosso modo, não, mas nós não somos nem brancos, nem negros, nem isso, nem aquilo, nós somos sujeitos. Né? É claro, dentro da situação atual, essa proposição é impossível de ser dita dessa forma. Né? Dentro da realidade social atual, ela é impossível de ser dita dessa forma, porque ela é imediatamente colonizada pelos setores mais fortes de reprodução da natureza social. Ou seja, falando em bom português, se fosse para falar em algum identitarismo, eu diria, bem, existe o identitarismo branco, esse é claro, né? Que se confunde um pouco com as dimensões da universalidade atual. Né? Os outros, eles são respostas a isso. E eles são contraposições a isso. Né? É claro, isso não elimina, de fato, né, o fato de que há uma luta social pela construção de uma verdadeira universalidade, né, que não está dada, né, que nunca esteve dada, né, e que, ao contrário, né, ela foi eternamente adiada. Né. Então, por isso que eu insistiria, essas lutas sociais que nós vemos hoje emergir, elas não são identitárias, porque elas são baseadas em duas proposições fundamentais. A primeira é a universalidade ainda não existe. Né? Ela ainda não existiu. Né? E a primeira condição para que algo ocorra, né, no sentido de permitir sua existência, é reconhecer que esta falsa universalidade que hoje existe, ela se sustentou a partir de um circuito de violências que privilegiou violências que tem uma geografia, né? Ela vai normalmente em direção a certos polos, né? E esses polos, de fato, eles à sua maneira, eles acabam se constituindo uma espécie de humanidade secundária, né? Ou seja, para que eles possam ser reconhecidos na sua humanidade, eles vão ter que integrar, né? Integrar
alguma coisa que lhes exclui radicalmente. Eles vão ter que integrar uma ordem que lhes exclui radicalmente. Então, por isso, eu acho a primeira proposição me parece fundamental, a universalidade não existe. E a segunda, que eu acho, isso vale para um país como o Brasil, de maneira absolutamente fundamental, que é um país que tem no seu horizonte, talvez esse seja um elemento ruim de uma certa ideologia cultural que se constitui no Brasil. É sempre bom a gente lembrar a ideia da antropofagia como elemento fundamental da consolidação da nossa cultura parte do pressuposto de que há um pacto. Antropofagia é o nome de um pacto. É um pacto antropofágico. É um pacto antropofágico que a sua maneira aparece dentro de uma espécie de produtividade absoluta, onde tudo circula, de um lado para outro, onde não há fricção, de uma certa forma. A deglutição, a predação no sentido ameríndio do termo, certo? Então, você tem e o que vai produzir um pouco essa figura de que, afinal de contas, por mais branco que eu seja, o sujeito sempre vira e fala, não, mas eu tenho um avô que era negro, não, mas eu vim daqui, não, mas olha, mas eu tenho isso e aquilo. Quer dizer, que é uma das maneiras mais perversas que eu consigo imaginar, certo? De ignorar um fato fundamental, quer dizer, que é a vida social de um país como esse, é uma vida cindida. Ela é brutalmente cindida. E ela é uma vida sem circulação. É uma vida de paralisação. Você paralisa grupos, paralisa pessoas em certos espaços, certos lugares. É claro, a gente conhece muito bem como esses processos de paralisação se dão. Você abre a porta de vez em quando, para que alguma coisa circule de um lado para o outro, para dar um pouco a impressão de que você tem uma circulação possível, mas essa circulação localizada, ela tem em suma só função, que é preservar a paralisia estrutural. Então, por isso eu diria, a meu ver, sequer a questão existe dessa forma. E acho que eu não vejo muito, aí do ponto de vista psicanalítico, qual seria o ganho de tentar abordar as questões vinculadas a essas lutas que emergiram dessa forma, a partir desse viés. Mas aí tem a tua segunda questão também, que é, digamos, até que ponto essa identidade egóica, corrija se eu não tiver compreendido, até que ponto essa identidade egóica ela não aparece um pouco como uma resposta a uma disjunção fundamental, que é a disjunção da diferença sexual, da inexistência da relação sexual, quer dizer, e até que ponto ela impede o tipo de intervenção analítica que a gente poderia desdobrar. Bem, acho que tem alguém com aberto. De toda forma, levando em conta a tua questão, Isabel, eu diria o seguinte: de fato, me parece que essa é uma das proposições. Eu ia tentar desenvolver isso de uma forma mais sistemática, mas a gente pode começar a discussão dessa maneira. Acho que uma das proposições fundamentais da perspectiva lacaniana é exatamente uma proposição como essa que você levantou, quer dizer, não há relação sexual, e, é claro, essa proposição tem uma função clínica decisiva. E eu insistiria que ela tem, a meu ver, tem dois horizontes importantes. O primeiro deles é dizer não há uma relação sexual, significa dizer o gozo não é uma operação de complementaridade. Não há nenhuma possibilidade de fazer do gozo uma operação de complementaridade. Ela é uma operação de relação na disparidade. E é claro, quer dizer, isso implica, quer dizer, o reconhecimento, então. Por isso que, por exemplo, o Lacan é Foucault. Diria, O Foucault tem uma ideia, que a ideia, afinal de contas, ele tem um horizonte filosófico que se confunde um pouco no final com uma certa terapêutica que vem de uma certa ideia grega do que era a filosofia. E no interior desse procedimento há a ideia de que não, há uma espécie de composição do que seria o sujeito dos prazeres, o homem dos prazeres, como ele fala, a produção de novos prazeres, ou seja,
de uma certa maneira, e aí lembrando do que era o cuidado de si dos gregos. Por que isso é anti-analítico, né? É impossível a psicanálise operar sobre esse registro, a meu ver, né? Porque, na verdade, trata-se de insistir a algo no interior das motivações para a ação que não se submete ao regime dos prazeres. Quer dizer, ao contrário, algo que... Porque o regime dos prazeres ele pressupõe um princípio, que é o princípio do domínio instrumental dos prazeres, né? O cuidado, na verdade, é a capacidade que eu tenho de uma certa forma, conscientemente operar, né? E conscientemente, digamos, saber como negociar, né? com a dimensão dos meus impulsos, com a dimensão do desejo, da epitúmia, por aí vai, né? Então, eu diria, há uma coisa muito diferente no caso do Lacan, quando o Lacan vai insistir, não, mas o que é um elemento decisivo dentro do processo analítico, que é o real dentro do processo analítico, é essa emergência de uma experiência de gozo que ela, para os sujeitos, ela aparece como profunda disparidade, né? Para os sujeitos, ela aparece como uma experiência, digamos, onde nenhuma complementaridade pode se dar. Só que essa não complementaridade, essa não existência da relação sexual, ela não é a forma de um impasse. Isso me parece um dado importante, né? Alguns vão dizer, sei lá, como a Judith Butler dizia, parece uma espécie de idealização religiosa da falta, que é uma coisa que perpassaria o pensamento lacaniano. Só que por que não é esse elemento? Porque aí vem um segundo ponto que me parece fundamental, há um contexto sócio-histórico para a enunciação de algo dessa natureza. E a coisa interessante é por que é importante agora, neste momento histórico, dizer a relação sexual não existe, né? E acho que se esquece muito disso. Por que nesse momento no qual, bem, o poder é, antes de mais nada, um biopoder, é um poder sobre a sexualidade, um poder que se organiza a partir, digamos, não da repressão da sexualidade, mas da circulação da sexualidade. Por que é importante dizer não há relação sexual? Porque é importante dizer, veja, mas há algo que só aparece sob a forma da impossibilidade. Impossibilidade não ontológica, né? Não uma impossibilidade, digamos, do ponto de vista, mas historicamente situada. Nessa situação histórica, nesse momento histórico, que a própria psicanálise tem um momento de nascimento. Lacan não cansa de insistir. Há condições históricas para que a psicanálise apareça, né? Ele não, isso, entre outras coisas, ele não imagina que você vai desenvolver algum tipo de dispositivo analítico fora dessas condições históricas. Ele tem, digamos assim, ele tem a sabedoria de nada a dizer sobre isso, em larga medida, né? Então, por que é importante dizer que nessas condições históricas na qual a psicanálise aparece, há uma impossibilidade da relação sexual? Ou seja, há uma impossibilidade de algum tipo de reconhecimento da diferença enquanto tal. E aqui eu entro, talvez, na questão do Gonçalo, né? Quando o Gonçalo diz, não, existem vários discursos que vão insistir na não consistência do sujeito, né? E mesmo na diversidade, na sua multiplicidade, na possibilidade mesma de uma espécie de plasticidade performativa de si, e coisas assim. Imagino que é um pouco dentro dessa direção. Bem, o que eu acho interessante, digamos, na perspectiva lacaniana, é insistir em uma proposição que, no fundo, talvez seja uma recuperação clínica de uma outra proposição enunciada uma vez pelo Adorno, quando Adorno dizia aquilo que poderia ser diferente ainda não começou. Então, eu insistiria um pouco nesse aspecto, porque há algo clinicamente fundamental, me parece, né, ao insistir que é importante que o sujeito tenha a experiência da disjunção entre a sua singularidade, né, e aquilo que a ordem social é capaz de inscrever. Então, em larga medida, é como se eu falasse, é impossível, dentro das condições atuais, que alguém fale em nome de sexualidades dissidentes, né? ou mutantes, ou o que quer que seja, né? E aí tem uma questão, me parece interessante, né?
E não se trata, é impossível que se fale em nome disso, porque, entre outras coisas, isso significaria perder o que se quer falar. Né? Há certas situações nas quais o não poder falar não é resultado de uma censura, não é resultado de alguma forma de proibição. O não poder falar é resultado da preservação do que se tem a falar, a dizer. Né? Porque o silêncio é um pouco como ser em Aristóteles, né? Se diz de várias formas. Então, nem todos os silêncios são iguais. Então, é claro, tem um silêncio que é silenciamento, é outra coisa, né? Mas tem um silêncio que é a preservação daquilo que só pode ser experimentado na sua distinção em relação ao horizonte normativo da linguagem, tal como ela se dá atualmente. Então, e é o que faz essa linguagem desabar. É o que opera o desabamento dessa linguagem. Então, por exemplo, a literatura sabe disso muito bem. Por exemplo, uma autora que era muito cara ao Lacan, né? Quer dizer, no fundo, é a única autora que Lacan vai escrever um texto ainda em vida, que é a Mariette Jurat. Né? Vocês devem lembrar do belíssimo texto que Lacan escreve sobre os deslumbramentos de Lowenstein. Né? Eu insistiria num ponto, né, que me parece que não é um ponto menor para o interesse que o Lacan teve em relação ao Jurat. Veja como a Jurat fala de sexo. Né? Peguem os seus textos e procurem os momentos onde ela fala de sexo. Ela fala de sexo como quem descreve uma implosão, como quem descreve alguma coisa que não passa a linguagem. Né? Então, muitas vezes ela fala bem, então, e eles transaram. Ponto. Né? Ou ela simplesmente não descreve, ela descreve o que acontece antes e o que acontece depois, mas você nunca sabe o que aconteceu no momento. Né? Existe uma espécie de erotismo do silêncio, no caso dela, né? Que é brutal, né? que ele é brutal no sentido de que ele é uma sexualidade absolutamente fora fora das possibilidades de nomeação. No caso da Lowenstein é muito evidente, não é à toa que no único momento, então, em que a gente vai ver ela fazendo sexo, é o momento onde a escrita mesmo do texto muda radicalmente. A escrita se decompõe, literalmente. Né? A escrita vai se tornando fragmentária. Né? Ou seja, trata-se, então, vocês percebem, é um uso do silêncio que consiste em dizer por que é só dessa forma? Porque a linguagem é socialmente inscrita. E se ela é socialmente inscrita, ela é socialmente cúmplice também, né? De um certo modo de perpetuação do que são os sistemas de força, de relação de força no interior da nossa sociedade. Então, é necessário que o sujeito saiba não compreender o silêncio como tudo todo simplesmente como a antecâmara da angústia, né? Ele tem que compreender o silêncio como uma arma, é outra coisa, né? Que ele aponta contra a própria linguagem. Então, me parece que esse é um elemento que, a meu ver, desaparece em certas considerações sobre as políticas do sexual na contemporaneidade, né? E que, ao serem e que é negligenciado, como quando se tenta fazer uma crítica da posição lacaniana. Então, a minha pergunta era assim, como esses aportes que você está trazendo, né? Como é que a gente poderia pensar assim numa resposta que não seja inadequada, né? Para pensar, a gente tem pensado assim, começado a pensar na questão das cotas, como seria cotas numa escola de psicanálise lacaniana. Eu acho que veio bem, assim, bem oportuno você ter trazido essa questão, né, o seu tema, e o que a gente poderia, então, pensar para, digamos assim, não cair na resposta inadequada, né, assim, nesses pontos que você levantou aí. Uhum. Tá, obrigado. Tá. Tem mais alguma questão? Porque a gente faz um bloco de 3.
Eu gostaria de fazer uma. Tá, Lucas. Que a clínica lacaniana não é uma clínica da simbolização e da verbalização. É uma prática de descentramento, e, bem, eu sei que o Lacan em algum lugar diz, é uma prática amiga das temáticas vanguardistas de dissolução do eu. Tudo isso parece apontar para um ideal emancipatório que está para além do eu e de conceitos como autonomia. Bem, a minha pergunta é, como é que a gente pensa a emancipação para além dessas duas figuras? Porque parece claro, sim, que o caráter imaginário e identificatório do eu e a ideia de autonomia, que no fundo, né, quer dizer autopertencimento, eu sei que você tem um ótimo artigo sobre isso, são fonte de sofrimento. Mas parece que muita gente também sofre por não ser autônomo o suficiente, por estar inteiramente submetido às vontades de outros ou de algum outro impessoal. Será que não seria o caso de dizer que a autonomia só pode ser superada depois de conquistada? Tá. Tá. Obrigado, Lucas. Mais alguma questão? Admir, boa noite. É a Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Eu, assim, fiquei intrigada com a sua questão que você está colocando, né? É possível, assim, dentro do campo da psicanálise, assim, você colocar essa questão da singularidade? Porque nós, assim, se você, no meu caso, né, estou ainda na escola, ainda estou estudando, e ainda me ingressei recentemente na escola lacaniana, né? Eu fiquei muito intrigada com isso, né? Porque o meu desejo, por exemplo, de ingressar na psicanálise foi essa questão do não saber, né? Do não ter uma categoria, de não ser enquadrada, de não ter respostas, vamos dizer assim, né? E muitas coisas se decaíram, por exemplo, o que é realmente ter autonomia, né? O que é ter uma sociedade autônoma, por exemplo? Isso é uma questão muito séria, ao meu ver. Então, eu gostaria, por gentileza, que você falasse sobre isso, né? Que foi até uma das questões que eu saí do campo da educação, muitos anos já de prática, mas eu resolvi sair desse campo por conta disso, sabe? Porque não se tornou um espaço de doença para mim. Então, assim, eu queria que você falasse mais sobre isso. Se cabe, por exemplo, né, a questão da identidade mesmo dentro do campo da psicanálise e dessa subjetividade, sabe? Essas tendências contemporâneas, né, que tentam traduzir a gente de uma certa forma. Então, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigado. Então, bem, mais uma vez, obrigado pelas questões. Acho que todas elas são bastante centrais mesmo. Primeiro, sobre a questão do tipo de atuação que uma instituição psicanalítica deve ter diante dessas questões vinculadas, digamos, às novas configurações de lutas sociais, tais como a gente vê atualmente. Se eu levar em conta a tentativa de não utilizar o termo identitários para descrevê-las, eu tenderia a dizer o seguinte: o campo do político e o campo do psicanalítico, eles funcionam como esses conjuntos de intersecção, né? Ou seja, há um horizonte do qual eles mais ou menos partilham, né? E há também espaços que eles não partilham nada entre si, né? E eu acho importante explicitar isso de uma vez, por uma série de razões, né? Quer dizer, a clínica e a política, ela tem campos de conexão muito fortes, mas elas não se sobrepõem por completo. Por que eu tendo a dizer isso? Porque a política ela tem seus campos de produção de estratégias. E tem também seu campo, ela tem uma dimensão, primeiro, radicalmente promíscua, mas promíscua no sentido de que ela responde a uma multiplicidade de situações e multiplicidade de formas, né? E ela se justifica a partir desse procedimento, né? Então, eu diria, para mim, não faz o menor sentido
colocar reflexões clínicas em todas as questões políticas, por exemplo, e vice-versa, embora faz sentido em algumas, muito claramente, né? Por exemplo, pegando um caso como esse que você levantou sobre uma escola de psicanálise deve ou não ter cotas, né? Eu acho que uma questão como essa deve ser respondida politicamente, e não clinicamente, né? E acho que uma resposta clínica, uma resposta política, a meu ver, é sempre sim. Em uma sociedade como a sociedade brasileira, na qual, bem, primeiro, como eu havia dito, existe a história da psicanálise é marcada pela história de uma classe social, né? Ela se configurou muito dessa forma. Voltem-se, por exemplo, tem uma belíssima tese que foi feita agora, há poucos meses, né? De um aluno nosso ligado ao Lattes FIP, sobre a psicanálise no Brasil na ditadura, e ele acabou fazendo um pouco uma genealogia da formação dos institutos psicanalísticos nos anos 50 e 60, né? E é impressionante, como volto a insistir, é impressionante como é uma história das grandes famílias tradicionais paulistas, em larga medida, né? Então, é claro que algo disso ficou até hoje, mas só com uma consciência completamente diferente atual, porque a gente percebe o que a perpetuação disso implicaria. Então, acho que num horizonte, digamos assim, de campo social como esse, desculpe ser um pouco bourdieusiano, né? Quer dizer, num horizonte de campo social com reprodução material dessa forma, quer dizer, a quebrar as vinculações de classe e, por consequência, como no caso do Brasil, imediatamente classe e raça, é um elemento fundamental, parece. Então, eu só poderia ver louvar ações como essa do campo lacaniano, de trazer esse tipo de discussão para dentro das instituições psicanalísticas que nunca existiu, né? Eu não consigo lembrar quando isso foi visto como uma necessidade, digamos, de estruturação mesmo do campo, né? Por outro lado, sobre a questão das dinâmicas de autonomia e emancipação que o Lucas levantou, veja, eu acho muito interessante a tua colocação, Lucas, de insistir bem. Uma coisa, primeiro, acho que tem duas questões aí. Primeiro você pergunta um pouco o que pode ser emancipação se nós abandonamos, né, ideias de autonomia e autolegislação, que são tão constituintes da nossa ideia ocidental de liberdade, né? Eu lembraria a vocês, por exemplo, se a gente pegar a nossa matriz grega, né, os gregos definiam a euleteria, que é a liberdade, a partir de três conceitos fundamentais: autoctonia, né, ou seja, estar no seu próprio território, né, a ataraxia, ou seja, não estar submetido às paixões, né, e a autonomia, ser legislador de si mesmo. E é claro, a história da autonomia no Ocidente é uma história que constitui o Ocidente, né? Essa ideia de que, em última instância, liberdade é dar para si mesmo sua própria lei. Uma enunciação que só vai aparecer com Rousseau, né? Embora ela tivesse pressuposta a sua forma, né? E, é claro, se dar para si mesmo a sua própria lei é muito interessante, porque, perceba uma coisa absolutamente fundamental, mesmo quando a gente pensa liberdade, a gente pensa o exercício de uma lei, né? Então, o juridismo é tão brutal na nossa forma de vida que até a liberdade tem a forma de uma lei, né? A liberdade é a lei que eu dou para mim mesmo. Então, é claro que isso tem uma matriz, tem várias matrizes, uma delas é uma matriz teológica, né? É impossível compreender isso sem passar pelo Agostinho, né? Por exemplo, o Santo Agostinho, que não por outra razão é aquele que vai definir. Isso é algo fundamental, me parece, para a psicanálise. Ele é quem vai definir libido tal como a gente define hoje. Quer dizer, a ideia que o Freud recupera, né, da energia libidinal, a libido não só como um quantum de energia ligado ao interesse, pura e simplesmente, mas principalmente, porque quando ele usa a libido, ele sabe que está fazendo isso, uma energia que é de difícil submissão pela minha vontade.
né? Que eu não consigo submeter imediatamente à minha vontade. Isso, é claro, isso tem uma matriz teológica, isso vem do Agostinho. Agostinho, quando ele fala da libido, né, ele lembra dessa ideia de que, bem, o que é libido? É o corpo insubmisso. O corpo não se submete à razão. E essa insubmissão do corpo me faz, essa grande, né, a grande astúcia do Agostinho, né, porque depois disso nada mais foi como antes, poderia dizer, a grande astúcia do Agostinho é dizer, essa insubmissão do corpo, ela é, na verdade, a rememoração, ela é a ressonância da insubmissão do sujeito em relação no paraíso, ou seja, é a lembrança do pecado original. Então, toda vez que alguma coisa no meu corpo se mostrar insubmisso, né, isso vai me lembrar, né, de que, afinal de contas, foi por esta razão que eu saí do paraíso. Isso vai me lembrar, entre outras coisas, que, bem, tá a marca do pecado original. Então, aí pronto. Aí montou-se toda uma estrutura que não existia até então. Quer dizer, mesmo se o termo libido aparece nos textos romanos, nunca é dessa maneira, nunca é dessa forma, né? Então, há porque não tem essa vinculação, né, moral teológica. Eu insisto nisso porque, é claro, quem inventou a libido inventa a autonomia. Ele vai inventar, então, essa ideia de que... Mas existe uma lei que, no fundo, é o que há de divino no humano, né? E que lembra a lei divina, que é, da mesma maneira como o sujeito autônomo, o ser divino é causa sui. Ele é causa de si mesmo, entendeu? Então, ele se autolegisla, ele se autogoverna. Então, é o que eu diria, essa noção de liberdade com autonomia é o que restou da teologia cristã no interior das nossas formas de vida. Ela é um dispositivo teológico. Ela é um dispositivo teológico, né? Então, acho que, a meu ver, Lacan, quando vai fazer a crítica da autonomia, ele pensa inicialmente na questão do eu autônomo, né, que era, em última instância, um dispositivo central para a organização das discussões da ego-psychology da época, né, exatamente, do Cris, do Hartmann, do Löwenstein e companhia. Então, ele vai insistir, não, mas esse eu autônomo, no fundo, é o eu empreendedor individual do American Way of Life, né? Então, ele faz esse tipo de colocação, digamos assim, antecipando em décadas o que vai aparecer depois como a ideia do sujeito empreendedor de si, né? É como se ele falasse, não, isso é o sujeito autônomo, é o eu autônomo, né? E, a esse respeito, a psicanálise não tem nada a fazer, nada a fazer, né? Porque, ou seja, é interessante, é como se ele estivesse lembrando, essa discussão teológica, é claro, ela é a base para uma certa forma de emancipação que, no fundo, é uma emancipação absolutamente adequada para o sistema de reprodução material do capitalismo. Ou seja, há uma relação profunda, não é à toa, o capitalismo recupera as bases morais da sociedade, né? Como o Max Weber, é a questão fundamental do Weber, né? Ele fala, não, o capitalismo, na sua racionalidade, ele recupera toda a estrutura de uma teologia que lhe é uma pressuposição, por isso que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, um dos eixos desse tipo de relação a gente vê aqui, na própria noção de autonomia. Aí, essa é a questão. Então, o que a psicanálise teria a fazer com isso? Que, diga-se de passagem, entre outras coisas, acaba por eliminar o que há de fundamental na noção mesmo de inconsciente. Para mim, é absolutamente, eu como professor de filosofia, para mim é absolutamente interessante perceber, todas as vezes que nos debates de filosofia política se fala sobre autonomia, eu tenho a impressão de falar, que engraçado, esses sujeitos não devem ter inconsciente nenhum, né? Porque eles são tão maximizadores de interesse, eles são tão capazes de falar, afinal de contas, o que eles de fato querem, né? O que eles de fato o que é o interesse de cada um, né? Que eu me pergunto bem, mas para onde foi o inconsciente dessas pessoas, né? Eu acho que isso é um dado muito, a meu ver, muito interessante, quer dizer, que está
todas as discussões sobre mas a gente procura uma sociedade de cooperação, de mutualismo, certo? Um pouco, todas essas, vocês percebem? Elas têm essa ilusão de que, não, é um espaço de profunda transparência entre os sujeitos. Eles são transparentes um em relação aos outros. Então, eles podem cooperar, né? Então, você cria uma espécie de consensualidade irresistível, né, entre todos, né? E é claro, talvez uma das coisas mais importantes do que seria uma ideia de emancipação que não exclua a psicanálise, que vocês sabem melhor do que eu, o termo não está no Lacan. O Lacan não fala em emancipação, não é um termo que vocês vão encontrar nos textos lacanianos. No entanto, eu insistiria, é uma ideia pressuposta. O Lacan pode falar, a alienação é sem volta, ela, de fato, porque a partir do momento que você entra na linguagem, você não sai da linguagem. Mas, né, há uma modificação na estrutura dessa alienação, que é radical, né? E não é a mesma coisa, né? Então, isso seria estabelecer uma distinção radical em uma distinção que é fundamental para o Lacan, o primeiro Lacan, mas ela vai continuar, mesmo sem, ela vai continuar pressuposta, mesmo não exposta, que é entre palavra vazia e palavra plena, né? Então, eu digo tudo isso simplesmente para insistir. Se esse é o caso, então, a emancipação que é adequada àquilo que a psicanálise pode trazer, e aí talvez chegando também mais próximo da questão da Ana Paula, certo? No que diz respeito ao reconhecimento da singularidade, né? E esse é um topos assim, que desde os primeiros textos que eu escrevi sobre o Lacan, eu sempre insisti, que a sua clínica é uma clínica do reconhecimento. Há, a meu ver, um equívoco de leitura, que eu já falei algumas vezes, que consiste em ler o Lacan um pouco como um açougueiro, entendeu? Que o açougueiro é aquele cara que vê um boi, ele olha para o boi e fala assim, peraí, onde é que dá para cortar, né? Então, ou seja, então você sai cortando, você corta aqui, você corta aqui, você corta ali. Então, há um tipo de leitura do Lacan que sempre foi assim, né? Não, isso aqui é o Lacan do imaginário. Não, esse é o Lacan do simbólico. Esse é o Lacan do real. Aí começa os cortes, né? Isso cada um, sei lá. Então, na verdade, tem 6 paradigmas do gozo. Tem 2 clínicas. Eu sempre pensei, não, peraí, tem um problema aqui. 3 Lacans, 2 clínicas, 6 paradigmas, não consegue, nem dentro das divisões a coisa encaixa, entendeu? Porque eu acho que aí é um equívoco de leitura. Bem, claro, são pessoas que se formaram a partir dessa ideia autosseriana do corte epistemológico. Então, como o Althusser cortava o Marx em 2, né? Falava, não, esse é o Marx de juventude, isso não conta, esse é o Marx da alienação, né? Isso não conta. Aí, não, o Marx do fetichismo do capital é outro, né? Então, você tinha um corte epistemológico bachelardiano dentro de um autor, né? Eles fizeram isso com Lacan, né? Vão falar, não, esse Lacan não conta, esse não. E você perde a dinâmica de formação dos conceitos e, muitas vezes, da recuperação de certos conceitos, né? Mas tudo isso só para dizer, se a questão da emancipação pode ser colocada, né, nesse caso, acho que ela deveria ser colocada da seguinte forma: não se trata de consolidar uma autolegislação possível dos sujeitos, mas trata de levar os sujeitos a parar de ter medo daquilo que eles não controlam, pura e simplesmente, né? Eu diria, há uma ideia de liberdade pressuposta aí que ressoa uma noção spinozista, né? Quando Spinoza insiste, lá onde o medo impera, nenhuma possibilidade de emancipação é possível, nenhuma liberdade é possível, né? E é muito interessante como nossa noção de liberdade é composta pelo medo de ser causado por algo exterior, pelo medo de perder a jurisdição de si mesmo, certo? Pelo medo de uma certa estar sob heteronomia, como se toda heteronomia fosse alguma forma de servidão, né? Se todo o fato de você ser causado por algo de fora fosse alguma forma de servidão, né? Eu acho que uma concepção de emancipação que admita a noção de inconsciente, ela rompe com isso. Ela rompe com essa ideia de que lá onde eu sou causado exteriormente, eu não sou mais eu mesmo. Eu estou sob sujeição, né? Mas é claro, o Lucas levantou uma questão que me parece complementar e importante esse debate. Ele fala assim, mas o que dizer desses sujeitos que, do ponto de vista social,
não têm nem sequer uma autonomia social conquistada, ou seja, estão sob relações de espoliação, estão sob relações de sujeição social, as mais explícitas e brutais. Eles têm toda a razão de levantar essa questão, porque são duas questões que não devem se sobrepor. Então, né? Porque eu tenho um exemplo, que eu acho um contra-exemplo, né? Que me parece interessante. Quer dizer, para mostrar até onde pode ir o cinismo, né, da elite capitalista. Né? Por exemplo, uma mulher que era presidente do MEDEF, que é a Fiesp francesa, né? A Confederação dos Industriais, né? Daqui. Né? Um dia, vendo uma entrevista, isso foi fantástico, né? Ela virou e falou, mas por que vocês querem segurança no trabalho? A gente não tem nem segurança no amor. Né? Ou seja, a colocação ela era interessante porque ela falava, não, mas a gente vive numa sociedade de risco, entendeu? Então, por que vocês querem segurança? Claro, é muito fácil você falar quando você é dono de uma empresa, você falar uma coisa dessa natureza. Por que vocês querem uma segurança no interior da vida social, né? Ou seja, uma sociedade de proteção social, né? Sendo que a gente está a todo momento despossuído, desamparado nas nossas relações afetivas, então, vida e coisas dessa natureza. Mas é óbvio, porque uma é a condição da outra. Né? Exatamente por isso. Ou seja, eu posso saber lidar com o desamparo, porque não existe um desamparo social. Né? Porque não existe uma insegurança social de que, bem, eu não sei sequer se eu vou ter condições materiais de sobrevivência, isso é óbvio. Né? Então, mas essa coisa é interessante, ou seja, significa, se trata, na verdade, de fazer uma distinção entre uma coisa, digamos, a insegurança social, né? Que ela é o elemento a ser combatido por todas as formas, porque é a única condição mesmo de realização da emancipação do sujeito. Ela não é condição suficiente, mas ela é condição necessária. Né? Ela não é... Quer dizer, a emancipação não se resume... Porque, da mesma maneira como a ideia de liberdade não se realiza completamente na ideia de justiça social, né? Mas ela pressupõe a ideia de justiça social como condição, né? Quer dizer, sem uma justiça social, nenhuma liberdade é possível, né? Não há liberdade da miséria. Né? Aí não seria estoico, né? Como nessa ideia de que tanto o Marco Aurélio, o Epiteto, tanto o imperador como o escravo podem ser livres, porque, de uma certa maneira, eles têm a consolidação da sua interioridade na vida do pensar, na estrutura do pensar, né? Ou pelo menos esse é um tipo de leitura que se fez do estoicismo. Eu insistiria em um outro aspecto, né? Que é, na verdade, as condições materiais para a realização efetiva, digamos, da emancipação, né? Elas são uma condição necessária absoluta, o que traz algumas questões interessantes, né? Eu diria, para situações clínicas, né? Quer dizer, o que significa as situações nas quais essas questões aparecem na clínica. Né? Ou seja, então, sei lá, tem um analisando ou analisanda que se coloca, não, que lembra a todo momento, por exemplo, a diferença de classe, né? Porque ela vem de outra classe, e a dificuldade que tem de saber lidar com estruturas com exigências, né, de pagamento inteiro do processo clínico. Tem me parece, outras questões que são interessantes, mas acho que dessa maneira eu acabei respondendo, a meu ver, também a questão da Ana Paula, a não ser talvez uma outra coisa que eu queria falar, Ana Paula, porque você levantou essa questão de que como é que se opera o reconhecimento das singularidades no interior da clínica analítica. Eu diria o quanto essa ainda é uma tarefa a se realizar. Né? E aí, se vocês me permitirem, eu queria partilhar isso é terrível, é quando você descobre que você precisa reconhecer, não, mas eu acho que eu escrevi um artigo errado. Né? Essa é a pior coisa que pode acontecer. Você fala, putz, eu acho que eu vou precisar reescrever o artigo. Né? Peraí, acho que está instável. Deu voltou. uma travadinha, Vladimir, se você puder retroceder um pouquinho.
tá. Quando eu falei que eu precisava escrever o artigo pela segunda vez, né? Bem, isso é um ato falho clássico, né? Foi um momento que travou tudo, né? Mas eu diria isso, não é por acaso, eu trago isso porque, na verdade, bem, acho que há uns 10 anos atrás eu escrevi um artigo sobre o caso Dora, né? Tentando bem, recompor um pouco, reconstruir o caso, recompor, levantar algumas questões, né? E, bem, há tempos atrás eu voltei a dar, normalmente eu dava um curso sobre os 5 casos clínicos freudianos, os casos paradigmáticos, né? Em qual o caso Dora está incluso, e eu voltei a discutir o caso Dora, né? E é um dado interessante, quer dizer, eu acho que isso explicita um pouco o tipo de mudança, talvez de sensibilidade, que essa nova configuração de lutas sociais produziu na psicanálise. Eu reli o caso e eu quase levei um susto. Falei, gente do céu, é impressionante. Eu dei aula sobre esse caso durante uma década e meia, e eu não tinha percebido que o caso era uma carnificina, pura e simplesmente, né? E que nem sequer o diagnóstico de histeria era claro, era seguro, né? Porque o nível, digamos, de configuração o modelo de intervenção do Freud, né? O modelo ativo de intervenção do Freud, né? O modelo ativo que faz com que, bem, se vocês releram o caso, talvez vocês já vão ter percebido, vão perceber, em praticamente todas as intervenções do Freud, elas são seguidas de uma recusa da Dora. Nós estamos seguindo e falar, não, mas não era exatamente isso. Não, mas isso não era a coisa... o que a gente conseguiu não foi tanta coisa assim. Ou seja, a todo momento ela vai, de uma certa maneira, colocando em questão o sistema de interpretação, que é baseado, é óbvio, né, dentro de uma espécie de teoria da sexualidade infantil, a teoria do Édipo, que pressupõe, então, uma série de passagens necessárias que não são feitas, que não deveriam ser feitas, certo? Ou reações que, na verdade, ou ausência de reações que seriam, na verdade, estruturas sintomáticas. No clássico vocês devem lembrar desse momento, então, onde ela é sediada, né, no interior da loja do Sr. K, né, e, bem, ela tem 14 anos, ela não reage, né, e vocês lembram que o Freud fala, né, que é, bem, uma menina saberia como lidar com isso, né? Ou seja, porque é claro, porque ele precisa de insistir que há um conflito que se dá a partir de um sintoma somático, e esse sintoma somático tem que ser a expressão de um conflito entre um deslocamento de objeto em relação do afeto em relação ao pai, em relação ao Sr. K, e a recusa pelo fato de que ela tem uma inscrição do gozo ainda marcada pela oralidade, então ela tem dificuldade de passagem à letalidade. Então, é claro, você tem toda uma estrutura interpretativa que eu insistiria, ela foi colocada de forma tal que ela chega mesmo, na verdade, não é que Freud não soube simplesmente manejar a transferência, coisa que é o diagnóstico que ele mesmo dá ao final, né? Vocês sabem. Não, o próprio diagnóstico de histeria não é claro. Se vocês lembrarem, você pensar, ele não está, porque os dados que se tem do caso, eles são dados que são resultados de um processo, na verdade, de interpretação e recusa, de interpretação ativa e recusa. Então, eu insisto nisso porque me parece que, talvez, colocações como essa, né, nos permitam mesmo nos perguntar as categorias clínicas que nós, no discurso psicanalítico, nós preservamos. Até que ponto elas precisam realmente, efetivamente, ser preservadas? Quer dizer, até que ponto, de fato, uma categoria como a histeria, ela fornece um horizonte de intervenção tão extenso quanto é o horizonte que é próprio das nossas formas de mobilização de uma categoria como essa, que é um horizonte extremamente largo, é o mínimo que se possa dizer. E por aí vai. Então, eu me pergunto, de fato, se não haveria uma necessidade de uma releitura mais precisa sobre a estrutura das nossas categorias, ainda mais em situações
como essa. Bem, um exemplo clássico, por que eu acho que esse é um dado importante? Um exemplo clássico é o que aconteceu, por exemplo, no que diz respeito àquilo que nós poderíamos chamar das identidades trans, né? Nós sabemos, dentro do campo lacaniano, como durante muito tempo, quer dizer, elas foram tacitamente compreendidas como caso de psicose. Isso, bem, Lacan tem 2 ou 3 colocações sobre isso, né? Porque, afinal de contas, é sempre bom lembrar, bem, primeiro, clinicamente, não era um problema que se apresentava a ele de maneira concreta, quer dizer, você pode imaginar a quantidade de pessoas que procuravam análise nos anos 50 e 60 na França devia ser absolutamente residual, em larga medida. Então, isso te impede, entre outras coisas, de fazer um desenvolvimento extensivo sobre o problema, né? E segundo, quer dizer, eu insistiria, você tem, esse é um dado interessante, quer dizer, dentro de um processo de lutas sociais, onde você despatologiza certas categorias, você faz, então, com que essas categorias elas possam ter um outro uso social. A gente pode mesmo chegar à conclusão que, era muito possível que, dentro do uso restrito social que uma categoria como essa tinha nos anos 60, aqueles que, de uma certa maneira, assumiam, sabiam o tipo de exclusão radical que ela implicava, certo? O que é algo completamente diferente do que se dá atualmente. O que exige, que, claro, obriga uma espécie de redescrição categorial fundamental, né? Eu me pergunto se isso também, tal como isso ocorreu nesse caso, não seria, de fato, o caso de se repensar também algumas estruturas muito largas e extensivas com as quais a gente continua trabalhando, como condição para escutar melhor a singularidade, tal como você levantou, Ana Paula. Bem, pelo horário, eu entendi que deu tudo errado, na verdade. Tá ótimo. Vladimir, fico feliz de saber que você vai reescrever o artigo sobre o caso Dora. Porque eu ouvi você apresentar isso no Mampof e fiquei bastante incomodada. Estou bem satisfeita. Eu tenho um título, a Dora não existe. Ótimo título. Ainda falta o artigo, mas eu vou fazer. Mas a partir da própria correção que o Lacan faz, da posição freudiana, no caso? Então, essa é uma questão interessante, Ricardo, né? Então, essa é uma questão interessante, porque, é claro, o Lacan ele faz várias leituras do caso Dora, né? É uma leitura que acompanha sob vários momentos, né? Mas eu insistiria, um elemento fundamental, me parece, da leitura dele é o fato de que, bem, você sabe, a gente lembra dessa forma que ele tem de definir as neuroses como questões, né? E a questão histérica é uma questão nominalista, né? Uma questão nominalista do tipo, bem, o que é um nome, né? E mais, não um nome qualquer, o que é o nome que me identifica. Nome próprio. O que é, quer dizer, até mais do que o nome próprio, que é o que é uma mulher, né? O que é um gênero, nesse caso, né? O que é o nome que me define socialmente, o meu lugar social, né? Então, e é interessante porque ele, ao fazer a leitura que ele faz, é como se ele dissesse, não, a questão fundamental da Dora é que ela não tem lugar, exatamente por ser uma histérica. Ela não consegue ter, ela não tem lugar de desejante. Me permite uma correção, não por ser histérica, mas porque não se consegue situar esse lugar da mulher para além dos discursos, se você aceita as pontuações do Lacan, né? Porque ele eleva a histeria de diagnóstico individual a uma estrutura discursiva. Sim. Há um momento analítico, né? Há um momento dentro do processo analítico geral, você tem razão. Mas é que acho que no caso dela, quer dizer, quando ele faz a sua leitura, né, somente nos primeiros seminários, me parece que fica claro que, bem, aí é uma questão interessante de se discutir, mas fica claro que exatamente pela sua estrutura histérica, né, porque ela também continua como estrutura, mesmo que ela seja um momento de uma dinâmica assim, de passagens de discursos, né?
Então, todos vão ter que passar por... Como os elementos eles se intercambiam dentro do processo analítico, então todos vão passar por esse processo, bem, ela ainda continua como estrutura também. Então, ela tem uma duplicidade interessante, né? Que nos permitiria até fazer uma série de colocações. Quer dizer, bem, o fato de ter um discurso da Estéreo, né, permite... Nível do laço social, não no nível individual. Sim, mas a questão que parece interessante é isso permite ou não que a gente abandone a histeria como estrutura individual. Talvez é uma questão que eu acho que fica, talvez, né? Porque a maneira como eu entendo que o Lacan lê, ele, ao insistir sobre esse aspecto, né, no aspecto, digamos, que é a sua leitura da insatisfação, né, do caráter insatisfeito do desejo da histeria, né, essa insatisfação, há uma tensão, é o mínimo que se possa dizer. Quando ele transforma ela em discurso, ele permite que essa insatisfação ela seja não simplesmente uma impossibilidade, de fato, de se colocar diante do desejo, mas ela se torna, na verdade, em uma condição para que o desejo ele possa constituir algum tipo de vínculo efetivo a um objeto. Mas, se for assim, a histeria como estrutura perde a função, é isso que eu queria dizer. Não, mas não em relação ao objeto, em relação ao senhor, né? Sim, mas a histeria como discurso é uma pedra no sapato do discurso do senhor. Esse viés você pontua muito bem na polaridade que Freud conduz o caso, né? Achando que pode curar, sanar e tal. Mas então, o Lacan coloca que socialmente não vamos nos livrar dessa estrutura, né, incômoda para o discurso do senhor, então, de submissão, de aceitação, de acatamento. Tá. Não, esse é o ponto que eu queria chegar, porque eu acho que esse é um ponto realmente muito interessante, porque se ela pode ter esse tipo de relação ao mestre, é porque, de fato, ela coloca uma questão naquilo que o mestre fornece, que é a nomeação do objeto do desejo. Mas se ela coloca essa questão, há duas saídas possíveis. Uma delas é, por exemplo, Lacan, quando vai falar sobre o movimento estudantil de 68, ele usa a histeria. Ele coloca os estudantes numa posição de estericização, mas uma estericização de quem fala, não, vocês querem, vocês estão procurando o mestre, vocês vão ter. Vocês estão, ou seja, a insatisfação ela é uma forma de relação ao mestre, é uma forma de perpetuação da relação ao mestre. Sim, é o tipo de problemática clássica da histeria, que a gente conhece como estrutura. Certo? Só que se há uma outra dimensão da insatisfação, né, nesse tipo de caso, né, e é uma insatisfação que ela não é só a perpetuação da figura do mestre, né, mas ela pode aparecer, na verdade, como uma dinâmica de superação da figura do mestre. Aí eu acho a tonalidade um tanto quanto hegeliana, né? Você poderia falar de um gozo da rebeldia, por exemplo. Não, ou de uma tentativa de insistir na possibilidade de que não estar em um lugar em relação ao desejo não significa não desejar. Significa, na verdade, procurar uma constituição outra de objeto. Essa poderia ser uma saída clínica. Por exemplo, que no caso Dora, ela está interditada pelo tipo de intervenção a que ela foi submetida. Entre outras coisas, uma intervenção que diz, por exemplo, que, bem, o tipo de vínculo apaixonado dela pela figura da senhora K, né, tipo de vínculo apaixonado dela em relação a todas essas figuras que queriam uma espécie de ideal do feminino, a Madonna, por aí vai, né, é um tipo de vínculo improdutivo, daí não sairia nada. Esse enamoramento é improdutivo, o que não é certo. Mas a outra via que você aponta numa direção do risco, do arrebatamento, da fascinação. Alguns traduzem como devastação, que eu não gosto muito, né? Essa nova constituição aí do objeto do desejo, né?
Ou dentro da norma ou fora da norma. Fora da norma não é impossível, mas é arriscado. Como tem um colega que tem um site aí com esse nome, inclusive, que eu acho bem criativo, né? Qual? Fora da norma? O arriscado. É o Omar, lá de Campinas. É um bom trocadilho, é verdade. Um trocadilho. Mas eu diria que talvez esse tipo de posição, por mais arriscado que seja, ela poderia ter sido uma posição clínica absolutamente possível, né? E dentro de um processo de intervenção, nesse caso, né? Mas isso implica, entre outras coisas, em repensar quais são as potencialidades imanentes da insatisfação do desejo na histeria. Eu estou pensando aqui se isso não nos coloca, né, frente a questões sobre os modelos que nós usamos de intervenção, né, na clínica, por exemplo, né? Parece que nos leva a questionar um pouco isso, e eu pensei se, né, a proposta do Lacan dos nós talvez não nos ajude a avançar nisso, né? Não pelas estruturas, aí uma leitura pelas estruturas, mas uma possibilidade, talvez, de pensar nos arranjos possíveis entre os 3 registros. Mas então, Gonçalo, você percebe um ponto que me parece um ponto que ficou com uma tarefa para os lacanianos, né? E que a gente um pouco negligenciou, que é uma clínica dos nós, ela não sabe o que fazer com a ideia de estrutura. Mas o nó borromiano não é uma estrutura formal. Eu às vezes fico confuso, até com os colegas lacanianos, por isso, né? Parece que se vai da estrutura aos nós, mas o entrelaçamento borromiano é uma estrutura. Não deixa de ser. É uma estrutura no sentido da organização da experiência, mas não é uma estrutura no sentido da definição da natureza dos sintomas. Não, sobretudo da natureza dos sintomas. Aí o Lacan vai até grafar de outra maneira sintoma. Aquele que pode cair e aquele sintoma do qual o falante, porque padece da linguagem, não se desvencilhará jamais. Você até tocou nesse ponto atrás, né? Uhum. Fora da linguagem não há vida para o falante. Sim, mas, Ricardo, você percebe? Aí é uma estrutura geral do que pode ser a relação do sujeito ao sintoma. E o que eu acho que isso, de uma certa maneira, coloca questões para um tipo de clínica, que é um tipo de clínica de determinação estrutural, do sentido de que, não, olha, o que é perversão? É uma estrutura. O que é histeria? É uma estrutura. O que é obsessão? Uma estrutura. O que é psicose? É uma estrutura. Né? Sempre tem que acrescentar o discursivo aí, porque senão parece psicodiagnóstico, né? Pois é, mas como o discursivo é aquilo que constitui os sujeitos, é aquilo que para o sujeito isso é intransponível. Aí eu concordo plenamente. Há um ponto que não há como transpor. Só se nós saíssemos da humanidade, né? Pessoal, eu sei que essa conversa está ótima. Pode continuar aqui horas e horas, mas o tempo ele tem um limite. A gente queria aqui agradecer muito, né, ao Vladimir. Espero que esse diálogo aqui continue muito. Eu acho que vai abrindo muitas questões, né? Queria aí te agradecer imensamente, em nome aqui da Comissão do Diálogo com a Polis. Bem, eu que agradeço por a pergunta de todos vocês, por esse debate tão rico e interessante. Uma pena eu ter chegado tarde, porque eu estava atendendo, né? Então... Obrigado, Vladimir. Maravilhoso. Parabéns, Tchau, obrigada.